Vamos trazendo aqui as informações, senador Sérgio Souza, trazendo aqui as informações pra gente. Toda segunda-feira nós temos aqui o quadro Conversa Franca. A fala do senador, sempre nos atualizando, trazendo informações do Congresso Nacional, assuntos que mexem com o nosso dia a dia. Senador Sérgio Souza, primeiramente, bom dia. Bom dia, Berimbau, bom dia a todos os amigos, ouvintes da Rádio Nova Era. Senador, essa segunda-feira, nós estamos aí já passando a primeira quinzena do mês de abril de 2013, quais são os principais destaques do dia? Berimbau, já estou indo a Brasília logo daqui a pouco, depois do almoço, e agora no horário da manhã, eu tenho na Federação, na presidência da Associação Comercial do Paraná, onde eu vou receber uma homenagem pelos serviços prestados à parte tributária do país. Eu fui autor de uma lei no ano passado, a Lei 12.766, que reduziu a multa acessória de todas as empresas do país. A multa para aqueles que deixam de apresentar a documentação em dia era uma multa mensal em torno de R$5.000. Nós reduzimos para R$500. Inclusive para o micro e o pequeno empreendedor, as micro e pequenas empresas ali que pega o Simples Nacional, esses R$500 ainda serão abatidos de 70% no caso do microempreendedor. Então agora de manhã, juntamente na Associação Comercial do Paraná, onde vão estar mais de 100 pessoas da sociedade paranaense, eu vou receber uma homenagem por conta desta ação em favor das empresas brasileiras. Agora, o senador tem falado bastante sobre o Custo Brasil. Então, essas são algumas ações práticas, do senador. Veja, Berimbau, eu tenho meta de mandato, Meta de mandato, já disse a você, já disse aos ouvintes, inclusive uma revista de circulação nacional me deu o título de terceiro senador mais atuante do Brasil, por conta disso, porque eu tenho bandeiras como aquela da educação, para a inclusão de cidadania moral e ética social e política no ensino fundamental e também no ensino médio, bandeiras como essa da redução de impostos, redução da carga tributária brasileira, e aí já tem lei em vigor nesse sentido. Bandeiras pelos modais de transporte, como eu tenho dito, a emenda que eu coloquei no PPA de R$1,5 bilhão para nós fazermos a nova ferrovia até Paranaguá, até Pontal do Paraná. Isso vai ficar mais dinheiro no bolso do produtor rural aí do Vale do Ivaí, de qualquer região do Paraná, porque nós vamos chegar mais perto com ferrovias mais otimizadas para escoamento da safra ou para chegar ao fertilizante vai ser mais barato. Agora, senador, falando aqui de um outro assunto que até nos incomodou um pouco, foi sobre a questão dos tribunais regionais federais, inclusive da criação aqui para o Paraná, que o Paraná inteiro está comemorando essa conquista e de repente surge lá o ministro Jaquim Barbosa, falando sobre pontos negativos, que isso não deveria ter ocorrido, apesar que já há informação até na mídia nacional de que o ministro Jaquim Barbosa já estaria voltando atrás de algumas das suas afirmações. Mas o que a gente pode comentar sobre isso? Veja só, Berimbau, primeiro eu quero crer que as informações foram passadas de maneira equivocada ao ministro Jaquim Barbosa. E ele falou isso num momento sem refletir as informações que tinham chegado a ele. Eu tenho sustentado perante toda a nação brasileira, e hoje à tarde, no final da tarde, devo subir à tribuna do Senado Federal para fazer um pronunciamento nesse sentido, falando dois pontos essenciais do que diz respeito à criação dos tribunais. Primeiro, a questão da territorialidade. Isso está dentro da Constituição. Observar a territorialidade, ou seja, a distância que há de um tribunal do outro. Aqui do Paraná, o cidadão, para sair do Vale do Ivaí, ele tem que vir até Curitiba de carro, pegar um avião para ir para Porto Alegre, ficar 2, 3 dias lá para poder despachar, agendar, sustentar o seu processo, que de repente não entra na pauta, depois voltar e assim por diante. Quantos cidadãos têm hoje parado na justiça um processo de aposentadoria ou de revisão dessa aposentadoria? Tem um percentual muito grande, que deixou para o espólio, deixou no inventário.
é um absurdo que se fazem com o cidadão brasileiro. São dois os princípios que têm que ser observados para a criação do Tribunal Regional Federal. E nós estamos observando os dois. Essa questão da territorialidade, faço essa comparação do Vale do Ivaí, mas também faço a comparação de quem mora no interior do Amazonas, no Pará, na Rondônia, no Acre, que tem que vir a Brasília. 3, 4 mil quilômetros é a distância. E também a demanda. Quando foram criados os atuais tribunais regionais federais, que, repito, são tribunais que analisam a discussão do financiamento da casa própria, a aposentadoria, a revisão da aposentadoria, os crimes de tráfico de armas, os crimes de corrupção nesse país. Então é um tribunal extremamente essencial. Quando eles foram criados na década, no final dos anos 80, em 1989, para ser mais preciso, os 5 tribunais juntos tinham 96 mil processos. Hoje, os tribunais de hoje têm 1.100.000 processos. Cresceu mais de 1000% nesses 20 e poucos anos. Então a demanda vai crescer ainda mais, porque cada vez mais nós temos pessoas com carteiras assinadas, cada vez mais nós temos pessoas trabalhadoras. Quantos milhões de brasileiros não ingressaram no mercado nos últimos anos, no mercado de trabalho? Mais dezenas de milhões de brasileiros. Então, cada vez mais nós vamos ter demanda e nós precisamos do tribunal. Eu conversava na última quarta-feira, em Brasília, num jantar com o ministro-presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Félix Fischer, o ministro também do STJ, o Cuquina, e um desembargador do TRF1, o doutor Neviton Cordeiro Guedes. E ele me disse, doutor Neviton, que é desembargador no TRF1, ele me disse que julga 1000 processos por mês. E ele só consegue fazer o julgamento na média do que chega. E ele é um dos que mais julga no Brasil. 1000 processos por mês, e ainda tem dentro do gabinete dele quase 30 mil processos. Então, como você dá celeridade à justiça? Como você reconhecer o Estado democrático de direito se nós não criarmos os tribunais? Então, eu quero crer que o ministro Joaquim Barbosa, ele foi mal informado pela sua assessoria, porque eu não acredito que o presidente do Supremo Tribunal Federal não tenha informações corretas. Por exemplo, a informação do custo, né? Ele chegou a afirmar que custaria 8 bilhões de reais a instalação desses 4 tribunais regionais federais. Custa, o total da Justiça Federal, custa 7,7 bilhões, menos do que 8. O primeiro grau da Justiça Federal no Brasil, que tem vara em Apucarana, tem em Campo Mourão, tem em Londrina, este primeiro grau custa em média 75% do total da Justiça Federal. E nós temos o impacto orçamentário financeiro dado pelo Superior Tribunal de Justiça, que é a entidade competente para isso, de que cada TRF vai custar mais ou menos, em média, 100 milhões por ano, incluindo toda a estrutura de desembargador, até mesmo ao funcionário da limpeza. Senador, falando aqui agora sobre um outro tema que é política, eu sei que o senador esteve visitando aí, passando, né, por algumas regiões do Paraná, Expo Londrina, participando de reuniões do seu partido, do PMDB, né, o que a gente pode desenhar para o futuro aí, para o PMDB, já tem algo definido? Olha, o PMDB nós estamos buscando, andando pelo Paraná, eu já falei com quase 140 municípios ainda este ano, e a nossa caminhada, a nossa cruzada é pela candidatura própria do PMDB. Acreditamos que o PMDB, que governou o estado do Paraná nos últimos 30 anos, por 20 anos, tem uma militância forte, tenha estruturado o partido em todos os municípios do Paraná e possa ter candidato próprio ao governo do estado. Caso isso não venha a acontecer, nós vamos pensar depois que tipo de coligação que vamos fazer. Mas a candidatura própria é o que se desenha e é a vontade da militância hoje, Berimbau. Exato. Senador, mais alguma observação especial nessa segunda-feira? Berimbau, para dizer a todos um bom dia, a todos os nossos amigos queridos do Vale do Ivaí, dizer que no final de semana estaremos em Foz do Iguaçu, já na quarta-feira, para a abertura do X-Game, que são jogos radicais, jogos de bicicross, de skate, de motocross.
são o maior evento de jogos radicais do mundo, que vai passar para mais de 160 países, vai ser televisionado aqui no Brasil, rede de televisão fechada para divulgar o evento, canal aberto, e também a rede fechada, a ESPN, que vai divulgar. É um evento de magnitude comparado a uma Copa do Mundo, a uma Olimpíadas. Eu sou um dos organizadores, um dos incentivadores do evento. Tenho debatido muito com aqueles que estão organizando o evento e tenho ajudado a viabilizar esse evento que vai acontecer na cidade de Foz do Iguaçu, onde vão estar presentes milhares de pessoas e milhões ou talvez bilhões de pessoas vão assistir ao redor do mundo e vão conhecer um pouco desse cantinho do mundo, cantinho do Paraná, chamado Foz do Iguaçu. Obrigado pela sua participação aqui, é sempre uma honra, senador. Um abraço, fica com Deus.